E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 27, chamado O Trabalho, enfim. Lembrando que no capítulo anterior, André Luiz está sendo encaminhado pela primeira vez para realmente trabalhar em nosso lar, né? Ele está no Ministério da Regeneração, ele está sendo apresentado. Em primeiro lugar, eles pediram para apenas ele ficar observando os trabalhos para depois realmente ele começar a fazer parte e colocar a mão na massa, como dizem, né? Então, vamos lá. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, fáscies monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Gente, veja bem, olha o impacto que André Luiz tem logo de cara, né? Se vocês voltarem no vídeo anterior, quando eles adentraram ao local em que ele ia começar a observar, ele fala que eles desceram uma grande escadaria. Aí ele questiona, né? Fala, mas por que a gente está descendo essa escadaria? Então, o companheiro de André Luiz fala, olha, o Ministério da Regeneração é aquele que se localiza mais perto das regiões umbralinas e da crosta, né? Quer dizer, é quase que o subsolo do nosso lar, né? Então, é natural que ele vai dar de cara com esse tipo de espírito em total perturbação. Porque ali é o primeiro passo para aqueles espíritos que estão sendo resgatados do umbral. Então, esses espíritos estarem totalmente perturbados, além do que o perispírito totalmente deformado, é absolutamente normal, entendeu? Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, eu disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha, em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Gente, samaritanos eram aqueles que iam até a região do umbral fazer o resgate, tá bom? Então, muita gente deixou de ficar lá para ir junto com eles fazer o resgate. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro! Quero sair. Quero ar. Quero muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos lados mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Bom, vamos pontuar então, gente. Então, Tobias, né, foi chamado pelo assistente, porque cada um lá estava sendo atendido por um assistente, um enfermeiro, uma enfermeira, né? Aí ele questiona, por que Ribeiro piorou tanto? O Ribeiro é aquele que pediu socorro, né? Que estava no estado de perturbação.
E o enfermeiro, a, a pessoa que estava atendendo, né, chamou Tobias. Então, aí Tobias pede, mas por que ele piorou tanto daquele estado? Porque ele estava melhor. Aí, você vê como que é, gente, que explicação pontual, e a partir de agora, nosso lar vai tomar novas dimensões para a gente entrar na faixa de entendimento. Ele acabou de ser resgatado do umbral, tá bom? Ele está em notório estado de perturbação. Esse Ribeiro, tá bom? Ribeiro é o espírito que foi resgatado do umbral, que está sendo tratado. E por que ele piorou tanto? Aí a assistente ou o assistente responde para Tobias. A carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados. Olha isso, gente. O quanto que nós influenciamos o desencarne de um espírito amigo, de um parente nosso, de qualquer um desencarnado. Se nós, gente, ficarmos numa obsessão muito grande, tipo, não se conformar com a perda do ente querido, não se desfazer das roupas desse ente querido, aquele local em que ele estava, você não limpar, não desfazer das coisas dele, isso entra na faixa mental do espírito desencarnado e deixa ele numa perturbação terrível, né? É muito grave isso daí. O que nós encarnados podemos ficar judiando deles. É muito complicado. Então, é evidente, gente, que a saudade, que a falta, né, que a gente vai sentir, é evidente que nós vamos sentir de um ente querido, de uma mãe, de um pai, de um irmão, enfim, de um amigo. É evidente que nós vamos sentir falta, né? Saudades, mas nós não podemos nos apegar de uma maneira que o prejudique. Você sentir saudades, você sentir falta, faz uma oração, eleva o seu pensamento para ele, né? Você vai estar ajudando. Ao invés do que, se você ficar com muito ligado, não se conformando com o desencarne, você vai estar praticamente obsediando, você se torna um obsessor dele, tá? Visto o querido Ribeiro achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos lados mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Quer dizer, aí une o útil ao agradável. Quer dizer, o desútil ao desagradável, né? Vamos errar aqui no português. Porque se ele não está fortalecido mental, espiritualmente, ele não está fortalecido o suficiente, e a gente fica observando ele, o estado de perturbação dele vai piorar. Isso é claro. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Bom, a serviçal. Então agora nós sabemos que é um enfermeiro. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então, veja bem, ele saiu desesperado, tanta era a perturbação, que ele saiu desesperado dizendo que a família estava lamentando muito, que a esposa e os filhos estavam lamentando muito, e que ele não podia se ausentar do lar, que ele precisava voltar. Então 2 irmãos foram lá, trouxeram ele de volta, e quase que à força, né? Tá deixando entender, né? Com muito esforço, para voltar para o leito. E aí então, essa querida irmã, ela deu passes para sugar-lhe
aquele momento de prostração dele, para que ele pudesse novamente ficar em paz e conseguir dormir e ficar quieto no leito. Então tem muito disso também. Às vezes é necessário que os passes energéticos deixem ele prostrado, suguem a energia ruim e lhe deem conforto. Então vocês veem como funciona isso daí. Fez muito bem, assentou Tobias. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente, procurei identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Quer dizer, ele estava então o estado de perturbação desse espírito era tão perturbador que André Luiz o chamou de demente. Imagina como estava, né? Porque André Luiz visualizou, né, a mente dele, como é que estava, né? E os espíritos têm essa capacidade. Ele chamara Tobias como criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Quer dizer, ele estava totalmente alheio à situação dele. Notando minha admiração, um novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem de seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Quer dizer, André Luiz estava muito curioso, vocês devem lembrar, um ou dois capítulos anteriores, que Dona Laura, mãe de Lísias, que falou que André Luiz ia ser encaminhado para o Ministério de Regeneração, falou para ele, olha, a partir de agora você vai deixar de ser curioso. Suas curiosidades vão ser respondidas conforme você entrar na faixa de entendimento do seu trabalho. Então, não fique perguntando e questionando essas curiosidades, que você só vai atrapalhar o seu andamento e o andamento do trabalho no Ministério de Regeneração. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Gente, aqui vale pontuar o seguinte: quando eu faço a abertura lá no Centro Espírita, eu sempre faço um convite para as pessoas participarem, assistirem às sessões da desobsessão. Por quê? Lá você tem uma ideia, por exemplo, desse quadro aqui. Quando André Luiz passou pelas fileiras desses doentes, ele sentiu exalar um odor ruim, um odor fedor, né, que a gente fala, né? E um odor desagradável, E ele percebeu que eram emanações mentais. Quando a gente atende muitos espíritos desencarnados que nós atendemos na desobsessão, eles estão naquele quadro mental ainda de estarem com o corpo, exemplo, né? Com o corpo em estado de putrefação dentro do caixão. Entendeu? Então, é evidente que ele está sentindo todo aquele desespero dos vermes carcomendo o corpo, a pele, a carne, aquele odor horrível. Então, eles estão nesse quadro mental. E quando eles são resgatados, eles exalam exatamente essas emanações, tá? Essas emanações desagradáveis, esses odores desagradáveis.
reservando-se estas câmaras apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo de sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão. Por amor de Deus, não suporto mais. Quer dizer, vários irmãos que estavam lá acamados pediam o socorro de Tobias, né? Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu. Não devemos observar aqui somente a dor e a desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas outras armadilhas aguardam os imprevidentes descuidados de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Quer dizer, aí Tobias já voou com os dois pés no peito de André Luiz, amorosamente, né? Fala, André, esse povo está aonde ele tem que estar, mas você tem que olhar pelo lado bom e não pelo lado ruim. Você não tem que olhar pelo lado do sofrimento. Você tem que olhar que nós já retiramos ele do umbral e eles estão começando um processo de regeneração, né? E que lá no umbral tem gente muito pior que esses, tá? Então, por favor, André Luiz, acorde, né? É bem típico isso daí, né? De André Luiz. Ele chamar a atenção para o lado ruim, mas não ver o lado bom da coisa, tá bom? Aliás, gente, é um costume nosso, né? É um costume nosso. A gente costuma olhar o lado ruim e a gente nunca consegue ponderar o lado bom, né? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas da vida eterna. Como assim? Indaguei. Tobias respondeu. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos espirituais. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer perante esse quadro? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que frase maravilhosa. Então, o que ele pontuou aqui, gente? Que esses dali que estão ali, nesse exato instante, eram pessoas ricas materialmente, mas pobres espiritualmente, né? Então, o que adiantou eles terem tanto dinheiro na Terra se nunca se preocuparam espiritualmente e a hora que desencarnaram estão aí passando por esse período de perturbação terrível, né? E a última frase, né? O que nós podemos fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Que coisa maravilhosa, gente. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma da grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Olha os termos, né, gente? Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu.
Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Olha, vamos pontuar outra coisa aqui também. Gente, lá na sessão de desobsessão, a gente ainda recebe gente que só quer dormir. Essa última segunda-feira realmente, né? Hoje é dia 10, né? Quarta-feira, no dia 8 de setembro, na sessão de desobsessão, nós recebemos lá o irmão que só queria dormir, né? Eu ainda intervi no sentido de, antes que ele dormisse, que ele tentasse prestar atenção no irmão que iria atendê-lo, o irmão espiritual, né? Que vai recebê-lo. Então, antes que ele entrasse num sono profundo, para não ficar nesse jeito aqui, então a gente tenta fazer com que ele não entre nesse sono profundo, né? Porque aqui, gente, existem vários casos. Por exemplo, aqueles que não acreditam na vida eterna, né? Os ateus que acreditam que morreu, acabou, entram no estádio de dormência, porque se eles não acreditam na vida eterna, eles vão entrar num estádio de dormência e vão continuar num pesadelo por longos anos, né? Eu vou mais longe, não são anos, né? Podem ser décadas, entendeu? Eles entram no sono profundo e se recusam a acordar, fora totalmente da realidade. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias. Então, gente, ó, também vamos lá. Esses queridos irmãos que estão nesse sentido, nesse problema, que estão mais perturbados, que estão nesse estado de sono e de pesadelo, a hora que eles recebem passes balsâmicos, né, que são aqueles passes que no caso Tobias deu, que emanam energias fluídicas, magnéticas maravilhosas, eles conseguem, eles expelem o que de ruim tem dentro deles. Veja bem, uma das coisas que acontece quando nós damos nossos passes aqui, quando nós fazemos os nossos tratamentos dos médicos espirituais que atendem aqui na Terra, a gente não vomita propriamente dito, a gente começa a bocejar. Quando você entra num centro espírita, numa igreja, num templo, que você começa a bocejar, gente, nada mais é do que você estar expelindo forças, né? Tudo de ruim que você absorveu durante o dia, né? Então, tem muito disso, você pode perceber. Principalmente quando você ora, que você recebe os passes, você começa a bocejar muito. Mas você está simplesmente expelindo de ruim tudo que você absorveu durante o dia. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui com os irmãos. Tobias deu um passe balsâmico, energizando positivamente esses espíritos, e eles nada mais fizeram do que expelir aquilo de ruim, né? Estavam que vomitando, ele ainda é uma substância negra e fétida, né? A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar.
fim do 27º capítulo, minha gente. Então vocês veem o quanto que nós aprendemos aqui quando André Luiz começou o trabalho. Lembrando que ele está só em... Vocês perceberam que ele está só em observação. Ele não está trabalhando. Ele não está botando a mão na massa. Mas, quanto que a gente aprendeu a respeito, né, desse trabalho lá no Ministério de Regeneração. Então é isso, minha gente. Lembrando vocês que eu não edito os vídeos, tá aí os erros, né? A gente... eu erro na leitura, me dá branco, então todos os erros do vídeo estão aí, eu não edito. E também vão lá, inscrevam-se, compartilhem, né? Inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, compartilhem, gente, conteúdo espírita, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina, essa nossa querida filosofia fique mais conhecida entre todos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.